O arrebatamento, ele é um arrebatamento pós-tribulacionista, ou seja, depois da grande tribulação, depois que inicie a grande tribulação, que durará 3 anos e meio. E refutamos pela própria Escritura, a própria Escritura refuta a visão pré-tribulacionista. Por quê? Porque essa visão, ela veio se caracterizar de uma forma detalhada apenas no século XIX, como vimos em estudos anteriores sobre os 2 personagens que trouxeram essa visão ao mundo, Darby e Scofield. Então, a partir do século XIX, que padronizaram esta visão ou esta doutrina. Porém, antes, o que era padronizado ou conhecido era o arrebatamento pós-tribulacionista, pois foi o arrebatamento que os apóstolos ensinaram. Os pré-tribulacionistas, eles usam versículos que não possuem base para o arrebatamento antes da grande tribulação, ou pré-tribulacionismo. Por quê? Um deles é o versículo 7 do capítulo 13 do Apocalipse, livro da Revelação. Eu vou ler aqui na Brit Hadashah, Bíblia hebraica, com a Brit Hadashah, que é mais conhecido como Novo Testamento, ou Nova Aliança, melhor dizendo. E está escrito no versículo 7 do Apocalipse, capítulo 13, o seguinte: foi-lhe dado poder para guerrear contra o povo santo de Deus e derrotá-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. O que quer dizer isso? Falando da besta, daquele tempo do período da grande tribulação, onde a besta vai perseguir os santos, ou o povo santo de Deus, de Elohim, do Criador. Aqui está declarando que esta entidade, chamada besta, vai perseguir o povo santo do Eterno. Aqui eles afirmam que o arrebatamento é pré-tribulacionista, antes da grande tribulação, porque esse povo santo se refere ao povo de Israel. Nesta parte que eles se referem ao povo de Israel, eles estão corretos. Porém, o povo de Israel, ou Israel salvo, compõe-se de judeus, hebreus, e Ahudim, e também de gentios, porque é um Israel só. A exemplo da oliveira e dos ramos que são enxertados na oliveira. Sendo assim, uma oliveira somente, representando um Israel somente. E vimos aqui no versículo 7 que eles estarão em terra porque serão perseguidos e mortos. Porém temos a promessa que eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. E só existe uma ressurreição para os salvos, que é a primeira ressurreição. Então, não existe arrebatamento antes da grande tribulação, porque aí haveria mais de uma ressurreição. E a Escritura aponta para a primeira ressurreição e segunda ressurreição. Consequentemente, só existe uma ressurreição para os salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e outra para todos aqueles, desde a criação do mundo, que não se arrependeram de seus pecados. Temos assim que este versículo se trata daqueles santos que serão perseguidos durante a grande tribulação, onde muitos irão morrer, porém outros permanecerão vivos, devido à promessa de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, onde existe alguns que serão transformados, depois daqueles que já tiverem morrido ressuscitarem. Aí entra todos os apóstolos, desde o tempo dos apóstolos até os dias da grande tribulação, onde todos ressuscitarão na primeira ressurreição. Temos também um outro versículo que eles usam, porém não tem sustentação, é uma base muito fraca,
está no Apocalipse capítulo 20. Versículo 9. Elas marcharam por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. No entanto, fogo desceu do céu e consumiu todas. Aqui está se tratando do povo que vai se levantar contra o arraial dos santos depois do milênio, depois do reino milenial do Messias. Vão terminar os 1000 anos, conforme está escrito aqui nos versículos anteriores. O que acontece é que eles leem este versículo fora do contexto inteiro, o que não é para se fazer. Eles leem somente o versículo. Antes não existiam versículos, era o texto inteiro, o contexto inteiro. No entanto, esta visão se refere ao período depois do milênio, quando Satanás será solto do abismo e tentará se levantar contra o arraial dos santos, a cidade santa de Jerusalém, ou Yerushalayim. Porém, está escrito que fogo cairá do céu e consumirá a todos. Este versículo também não tem nada a ver com arrebatamento secreto, ou antes da grande tribulação. E também não prova que isso vai ocorrer para aqueles que ficarem, porque talvez teria ocorrido o arrebatamento pré-tribulacionista ou antes da grande tribulação. De maneira nenhuma. Este versículo, essa palavra, é para o período pós-milênio, quando ocorrerá este levante contra os santos habitantes da cidade santa que estarão na terra durante o milênio. E quando o inimigo for solto, ele tentará outra vez se levantar contra eles. Porém, imediatamente cairá fogo do céu e iniciará o juízo final. Não tem nada a ver com arrebatamento secreto ou arrebatamento pré-tribulacionista.